Boa noite! Boa noite, boa noite. Como vai? Bom. Tudo bem? Não sei se é esse o tópico, talvez a gente comece a falar sobre isso. Talvez já falamos um pouco sobre isso. Eu tenho medo de ser repetitivo, não sei se sim ou se não, vocês me falam, porque talvez a gente falou um pouco sobre. Eu fui chamado essa semana para poder comentar com vocês qual foi o meu diálogo e que eu abordei. Eu acho que eu não falei desta maneira, não contei para vocês dessa maneira. Ultimamente, sabe, essas 3 semanas são 3 semanas difíceis dentro do calendário judaico. Sábios dizem que a gente tem que procurar não fazer negócio. Quando for para a justiça, nesses 9 dias, a gente está durante o período dos 9 dias, principalmente nesses últimos 9 dias, que são desde Rosh Chodesh Av, desde o primeiro dia do mês de Av, até o dia 9 de Av, ou até o dia 10, ao meio-dia, que são dias pesados dentro do calendário judaico. Muitas desgraças aconteceram no passado, incluindo as destruições dos 2 templos sagrados, o primeiro templo e o segundo templo sagrado. Diversos pogroms aconteceram nesse período. Muita coisa não boa, a ponto que o Código de Leis escreve Mishenechnas Av, quando entra o mês de Av, esse atual mês é chamado de Menachem Av, ou simplesmente mais conhecido como Av. Então, nós sábios dizem Mishenechnas Av, quando entra Av, Memaatim Besimcha, nós diminuímos em alegria. É um período de 3 semanas que vai agravando. Quando chega nos 9 dias, mais, e quando chega na semana de Tisha B'Av, onde cai a data do 9 de Av, mais ainda. Não comemos carne, não bebemos vinho, com exceção ao Shabat. Tudo por conta das tragédias que aconteceram com o povo judeu de modo geral. Então, realmente consta essa ideia no Código de Leis que a gente deve diminuir em alegria. Apesar que a explicação racídica, eu preciso deixar desde já claro, não como muitos pensam que a gente diminui em alegria, que a pessoa não pode ter alegria, porque não é esse o propósito. Afinal de contas, o Salmo 100 diz para nós, o rei Davi, Ivdu et Hashem besimcha. Nós devemos servir Deus com alegria. Servir Deus é simplesmente a oração, é chamado serviço. Tudo que a gente faz, Torá e Mitzvot, como nós fazemos, estudamos a Torá, cumprimos as Mitzvot, é necessário alegria. A alegria é um condimento sine qua non, obrigatório para o progresso, para o início de cada dia. Então a gente precisa ter alegria. Então o que quer dizer que quando você entra a gente diminui em alegria? Então tem de novo as vírgulas, aonde que você coloca a vírgula. Então tem um vort racídico que diz Mishenichnas Av Mematin, quando entra o mês de Av, a gente diminui o que? Diminui de fazer as coisas ruins ou coisas maus, como Besimcha, com alegria. Vírgula, Besimcha, com alegria. A alegria tem que estar constantemente, esse é o voto racídico, na vida de toda e qualquer pessoa. Eu vi uma explicação interessante recentemente. O mês é chamado de Menachem Av. Normalmente, deveria, em hebraico, Menachem é consolo. Menachem Av é consolo do pai. Deveria ser o pai que traz o consolo, que é Deus. Então, o mês deveria ser chamado Av Menachem, o pai que consola. Porque esse mês é chamado de Menachem Av. Então, há uma explicação racídica, de novo, que diz que quem consola o pai, na verdade, quem consola Deus somos nós mesmos. Então, vejamos uma ideia, já que semana que vem não vai ter aula, semana que vem é Tisha B'Av, quer dizer, não é novidade, vai ser dia 10 de Av, um dia de jejum, e acaba o jejum, então vai ser difícil. Então vejamos o conceito dessa ideia para a gente entender a visão mais racídica do assunto. Tem um versículo que diz o seguinte, que Chok le Yisrael hu Mishpat le Elokei Yaakov. Escrito que Chok le Israel, quer dizer, que a lei que ele põe para o povo judeu, ou Mishpat le Elokei Yaakov, é a lei de Deus de Jacó. Ou tem um versículo que diz o seguinte, Chukav u Mishpatav le Israel. As suas hukim, os seus mandamentos e as suas leis, ele deu para o povo de Israel. Daí aprende os sábios que assim como Deus
ele outorgou os seus preceitos para o povo de Israel, são os seus preceitos. Não apenas ele deu as tarefas que a gente deve cumprir como suas tarefas. São tarefas que ele próprio, com E maiúsculo, que Deus próprio ele cumpre. Todos os preceitos que Deus deu para o povo de Israel, ele também cumpre. Então, obrigatoriamente, nós sempre devemos procurar entender como que os preceitos que nos foram dados de uma maneira física, como é que Deus lhe cumpre isso. Obviamente, existe uma maneira espiritual, onde cabe ao divino também fazer esses preceitos que ele nos ordenou. Por exemplo, a Gemara em Berachot pergunta: o tefilim de mare alma, maktiv behu. Se Deus coloca tefilim, se Deus ordenou a gente a colocar tefilim, certo? Os homens acima de 13 anos colocam tefilim diariamente até o fim da vida, com exceção a Shabbat e Yom Tov. Então, se Deus ordenou a gente a colocar tefilim, significa que Deus coloca tefilim. Muito bom. No nosso tefilim está escrito: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yamarás, escuta Israel, Deus é um, seu nome é um. Esse é o nosso Deus. Escuta Israel, Deus é o nosso Deus, e Deus ele é um. Ve'avtet Hashem Elokeinu, amarás Deus, vosso Deus, com toda a sua alma, etc. Com tudo isso. No tefilim de Deus, o que está escrito? Quer dizer, se Deus coloca tefilim, vamos sair do preceito, vamos sair do princípio, que se Ele ordenou a gente e Ele assim faz, significa que existe um tefilim de Deus, espiritualmente dizendo. Mas o que está escrito nesse tefilim de Deus? Eu me amo, me adoro, não consigo viver sem mim? Com certeza não. Então, o Talmud, o Tratado, pergunta em Berachot, o que está descrito no tefilim de Deus? Vem o Talmud e responde, está escrito: Miki amcha Israel goyechad ba'aretz. Quem é como o meu povo Israel, um povo único na terra? Quer dizer, cada um louva o outro. Só estou querendo dizer para vocês, aqui trazendo um exemplo, como que em cada lei que foi entregue para nós, os sábios procuram ver como é que o divino, como é que é o onipotente, como ele cumpre para si esse preceito. Um dos preceitos que Deus entregou para a gente é que é proibido, sabem vocês, é uma lei, não sei se todo mundo conhece essa lei, é proibido a pessoa destruir. Destruir é uma coisa proibida. Suicidar. Suicídio é proibido. Simplesmente arrancar uma árvore produtiva é proibido pela Torá. Pegar uma planta e rasgar, estar à toa, jogar à toa uma planta, seria proibido você. Pegar uma folha que tinha uso e você rasgar, destruir algo que pode ser utilizado, isso é uma proibição da Torá. Certo? A gente não pode destruir, não posso pegar um objeto, esse negócio de grego, pegar prata e quebrar, isso não é uma coisa judaica. Como é escrito ali? Está escrito, eu vou lembrar já logo do Pasuk, como é que está escrito isso. Que está escrito, por exemplo, sobre a árvore, está escrito claramente, sobre a árvore frutífera, está escrito em Parashat Shoftim. Está escrito que quando você vai batalhar contra um outro povo, você não deve cortar as árvores frutíferas. E a Torá até descreve por quê. Que Adam é tzatzaré, porque o homem é comparado à árvore do campo. Então a Torá fala, você não me corta a árvore que são frutíferas. A princípio, existe uma condição que é sim, a gente vai chegar lá, que é permitido a pessoa ela destruir. Então vamos lá. A princípio, você não pode simplesmente sair destruindo objetos que têm utilidade. Então, judaicamente, isso aqui é proibido você destruir. Tanto é que em muitos lugares até dizem, esse assunto, por exemplo, de quebrar um copo no casamento, é discutível. Tem pessoas que pegam um copo que já é rachado ou não. Tem opiniões para lá e para cá. Noivado também. Noivado, você pega um prato, quebra o prato. Isso. Isso não é assim tão fácil. Tem pessoas, por exemplo, que em Lag Baomer, na festa de Rabi Shimon Bar Yochai, levam roupas de queima. Isso é muito discutível. Roupa você pode ser utilizada, você pode dar para pessoas necessitadas. E como que é assim que você pega? Então porque isso é chamado Bal Tashchit. Bal Tashchit, então a proibição de Bal Tashchit, Lo Lehashchit, que a gente não pode Lehashchit é simplesmente destruir. Então Bal Tashchit, a proibição é chamada Bal Tashchit, Lo Lehashchit, que a gente não pode destruir. Jogar fora também não. Oi? Algo que tem utilidade, você tem que procurar, etc. Entendeu? Ou isso é reciclado, enfim, afinal de contas você sabe que isso vai ser reconstruído, aí tudo bem. Quebrar com a própria mão, isso aqui é chamado Bal Tashchit, é uma proibição natural. Muito bem.
Se é assim, e Deus nos entregou isso, então vem os sábios e fazem uma grande pergunta. Como que Deus pode destruir o templo sagrado? Se Ele deu o preceito para a gente, que não pode destruir simplesmente. Você não pode sair, por exemplo, destruir uma casa, está a matua. Quando que é permitido destruir? Então, mesmo sábios falam uma coisa muito bonita. Você só pode destruir na condição de você fazer algo maior no lugar. Então, por exemplo, eu vou demolir para reerguer uma nova edificação. Tem uma pergunta. Isso é permitido. Você falou que Deus não pode destruir o templo, mas de fato a fala é Deus não pode permitir destruir, porque não ele que destruiu o templo Sim. sagrado. Você tem razão. Você fala Deus, ele não destrói, como ele permite para outros destruir. Então, eu vou... Isso que a gente vai abordar um pouquinho mais profundo. Já que entramos nesse assunto, vamos entrar um pouquinho mais Porque em Israel, profundo nisso. dizendo de Israel, antigamente tinha muitos pardesim, Campos. campos de laranja. Sim. Eu sei que no aeroporto construíram, arrancamos árvores para fazer outras coisas, quando não, economicamente não vale a pena. Então imagina o broco, a dor de cabeça que tem para a pessoa que tem pardês, que a rabanut em Israel é muito forte, Sim. Sim. Deus me livre. Complicado, Então, complicado. Imagina a polêmica. Vamos entrar nesse assunto que você falou, Xé. Vamos entrar um pouquinho. A palavra eu acho que Deus não permite para outros destruir, não Deus que destrói. Então, vamos explorar isso. Vamos explorar isso de uma maneira mais profunda. Primeiro eu vou dar a resposta simples e depois vamos filosofar um pouquinho. Então, a resposta simples diz o seguinte. Deus apenas ou permitiu destruir, já vamos chegar na conclusão já depois da aula, quer dizer, Deus, ele permitiu ou ele destruiu os templos que a gente diz, ele destruiu. Por que foi destruído o templo? Foi destruído na condição de construir um outro, porque nós acreditamos que no lugar vai vir o terceiro Beit HaMikdash. O terceiro Beit HaMikdash, que há de vir, que ainda vai voltar a ser reconstruído, é a única chance de Deus ele ter destruído os dois primeiros, porque ele ia reconstruir o terceiro. Então aí fica a lei do porquê Deus destruiu ou permitiu. Agora vamos ver essa ideia. Põe cadeira. Não, deixa, tá atrapalhando? Vem. Põe cadeira. É só fechar essa janelona. Não, agora tá bom. Tá bom. Tá certo. Obrigada. Então, qual é a ideia se Deus permitiu ou se Deus destruiu? Então vamos tentar analisar o que acontece no mundo, etc. Até onde vai. Vamos entrar um pouquinho, filosofar. Obviamente, não sei se a gente vai chegar à conclusão de tudo, mas vamos entrar num âmbito, num terreno delicado. Vamos mexer num terreno delicado da filosofia judaica. Dentro dos criados, né, que nós falamos, existem 4 elementos. Tem o mineral, tem o vegetal, conforme a religião nos ensina, está dividido em 4 elementos, conforme o Zohar, conforme está escrito no Shlach, Kadosh, enfim, em outros livros. Ele traz o seguinte: existe o mineral, o vegetal, o animal e o falante. O falante seria o ser humano. Entre esses 4, apenas um foi dotado de livre-arbítrio. Quando eu digo livre-arbítrio, significa que você tem o caminho do bem e do mal, você escolhe o que você vai fazer, certo? E baseado na sua escolha, você vai ser julgado, ou você vai ser beneficiado, ou você vai receber, enfim, de acordo com o teu livre-arbítrio, certo? Agora, até onde vai este livre-arbítrio da pessoa? Quando eu digo livre-arbítrio, vamos analisar como que funciona isso. Deus diz claramente na Torá, agora a gente está no 5º livro da Torá, ele diz o seguinte: olha, eu dei diante de você a Chaim ve'amavet, a Tov ve'ará, eu dei para vocês a vida e a morte, o bem e o mal, o Bacharta Bachaim. Deus aconselha a gente, escolha a vida. Mas a verdade é, uma vez que a gente nasce e nos foi dado esse sentimento de ser um ser completamente independente, ao ponto de você tomar a guia para qual lado que você queira. E por que Deus fez isso? Para existir recompensa e punição, porque senão não haveria recompensa e punição.
A recompensa vem por conta do teu livre-arbítrio que você seguiu, então você vai ser remunerado. Caso contrário, você vai receber a punição de acordo com o caminho que você tem. O homem foi dotado de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio da pessoa é um livre-arbítrio total, que a gente está falando no caso do povo judeu. Não vamos entrar em detalhes agora, dos detalhes não quero entrar agora, mas um livre-arbítrio total que a pessoa ela tem. Mas até onde vai esse livre-arbítrio? Deixa eu explicar melhor qual a questão aqui. Por exemplo, quando a pessoa ela é julgada pela ação final ou pela escolha do que ele iria fazer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela decidiu matar alguém, assaltar alguém, roubar alguém e matar. Ele foi lá, roubou a pessoa e deu 3 tiros, etc. Ele é condenado como um assassino ou não? A pessoa não morreu. A pessoa não morreu. Não né? atingiu, Aqui, não atingiu os fins. Né? aqui no Brasil, aqui não é assim? Não. Ele não é chamado como Tentativa de homicídio. se ele matou, ele foi lá, ele Não foi, matou. roubou. Se ele não morreu, é uma tentativa. Tentativa de homicídio. É tentativa de homicídio. Ele É, ele tem não uma é- Não é, não é o artigo 151. 121. 121. não é assim que funciona. Você não é julgado por aquilo que você escolheu. Não. Muito bem. Agora, ele quis matar. O fato que ele quis matar, a pessoa morreu ou não morreu? Se ele não morreu... É um agravante. É um atenuante agravante. Agora, muito bem. Agora, o que ele quis, na verdade, não aconteceu. Quem determina se aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, no fim, Deus. Se o cara vai morrer ou não vai morrer, é Deus que determina. Você pode dar 70 tiros no cara, o cara pode viver, não pode? Sim. Você pode dar um tiro no raspão, o cara de susto morrer. Morrer de tétano. Hã? Morrer de tétano. Certo? Em outras palavras, veja só como é que funcionam as coisas. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na prática no mundo, foi com a autorização dele E o destino? apenas. Esse era o destino dele. Ah, o destino. O cara é julgado porque a ideia que ele foi. Você é julgado por tua ideia. Assim, diante de Deus é assim. Você é julgado, você é considerado homicida diante de Deus. Que essa foi o teu livre-arbítrio. Podia vir através de outra pessoa. então o cara torna Yad Hashem. Hã? Ele torna a Yad Hashem. que Yad. ele executa, de fato, ele o talião shela Hashem. Na verdade, é o seguinte. Essa pessoa, ela tinha que falecer. Como que ela vai falecer? Isso não vai mudar nada que você possa fazer. Vai mudar o período que uma pessoa ela veio para a vida aqui na Terra e a maneira que ela vai deixar. Isso é muito difícil e é muito complicado da gente entender. Em outras palavras, significa o seguinte: eu vou contar uma história do rei Davi para vocês entenderem isso muito bem. Pelas leis humanas, não deveria ser assim. Por exemplo, conta que teve um sujeito que amaldiçoou o rei Davi. Ele é rei. Pela lei, ele deveria ser julgado à morte. O rei Davi falou que não vai julgar ele à morte. Pela lei do homem, pela lei de Deus. Pela lei do homem, um cara que xinga o rei, ele merece pena de morte. O rei pode abrir mão disso. E o rei Davi falou, não façam nada com ele. Por que o rei Davi falou isso? O rei Davi chegou à seguinte conclusão, calma. Ele me xingou, tá certo? Ele me xingou. Se ele me xingou, significa que Deus permitiu que esse xingamento chegasse aos meus ouvidos. Ele fez o errado, eu não tenho dúvida que ele fez errado, ele deveria ser condenado por ele, isso deixa na mão de Deus o rei Davi, eu não quero aplicar aqui a pena de morte. Porque se Deus quisesse que este homem não me xingasse, ele ia dar um piripaque nele, um passarinho ia gritar, ele ia se desvirtuar, ele ia ter um infarto, ele ia cair, a mulher dele ia chamar, vem para casa. E nada disso aconteceu, isso significa que Deus deixou que aquilo acontecesse. Rei Davi, estamos falando, ele agiu acima da lei, como um Hassid, acima da lei. Rei Davi, ele podia abrir mão da sua glória, não é o convencional é, olha, você fez errado, você agiu como, você merecia pena de morte. Uma vez que ele entendeu o rei Davi, se Deus permitiu que isso acontecesse com ele, significa... O cara é julgado pelo livre-arbítrio que ele fez, mas Deus permitiu, Deus podia tirar ele, significa que eu tinha que escutar, de alguma maneira eu tinha que escutar. Veja a nobreza de pensamentos. Fala, Michel. Eu ir mais atrás um pouco. Tem a lei de Deus, tem a lei do homem.
se 10 pessoas se reúnem e decidem qualquer um que vai me xingar, ele merece pena de morte, isso vai estabelecer como lei, mas esta lei tirar a vida contra a lei de Deus, nós já estamos pecando. Sim, não é? Concordo Então, com a você. lei David, o rei David, eles não tinham direito de, Tudo bem, família? Hã? ele não tinha direito de fazer uma lei que vai tirar a vida humana que Deus Então, criou. Então, já a base da lei não é certa. não. O rei Davi não Quem tirou é a... o ser humano que tem direito de tirar a vida de outra Então, pessoa? veja, isso é a lei divina. Então falou que Isso não é a lei humana, isso é a lei divina. A lei divina diz que um cara que ele transgrediu uma lei descrita na Torá, após ter sido advertido o que iria acontecer com ele, e houve testemunhas que viram ele fazer, após a advertência clara e objetiva, e mesmo assim, um homem sã consciência, fez, sabendo exatamente na frente de testemunhas, condenado à morte. A Torá diz assim. Isso era que regia na época do templo. Quer dizer, isso não é a lei do homem, isso é a lei de Deus. Mas só nessas condições. É muito difícil isso acontecer. Mas uma vez que acontecesse, etc., assim se aplicava. Assim aconteceu. Na época até de Moisés isso aconteceu. Mas vamos voltar na filosofia do assunto. Eu queria voltar para o próximo. Você falou primeiro que aquele primeiro da morte tinha um destino dele, o destino dele seria morrer. Destino. Daquele primeiro, do assassino. Essa pessoa ela é considerada para Deus como assassino? Não, o primeiro, ele tem, o que morre. Vamos supor que ele morreu. O destino dele seria morrer. Ah, não tenha dúvida. Nada acontece, isso que é importante vocês saberem. Nada acontece sem o consentimento divino. Então, o cara já veio com esse destino de ele vai morrer em tal momento tal. Onde está o livre-arbítrio? Se o destino dele é morrer, alguém vai ter que matá-lo. Então, veja. Então, cadê o livre-arbítrio desse se alguém vai ter que O matá-lo? livre-arbítrio é quem escolhe vai fazer isso. Quem vai fazer isso, tá, veja. Não é Deus que vai escolher Não, isso. não. O pensamento disso que é muito difícil da gente entender, Maimônides ele entra para poder explicar isso. É o seguinte: o fato de Deus saber, Quem vai ser? sabe não quem vai ser. O fato de Deus saber o fim de cada um, isto não mexe no livre-arbítrio da pessoa de escolha. Por exemplo, você tem uma vida, você tem cada alma que vem tem X dias de vida, tem X palavras para serem recitadas, assim, e assim por diante. Assim está escrito. O fato, veja, Deus é todo-poderoso, Ele sabe tudo, sabe. O fato de Deus saber o caminho que você vai tomar, isso já não te tira o livre-arbítrio? Não. Não tira se ele não interfere. Não interfere. Se ele não interfere, não Nem interfere. Então, se existe um destino, esse vai morrer. Então existe o destino, esse vai ser um assassino. Perfeito? Esse você não sabe quem. Você pode vestir. Perfeito. Tá bom. Não. Pode, Se ele destinou que esse vai ser um. todo mundo vai morrer. Pronto. Todo mundo. Esse aqui vai ser assassinado. É isso que ele está dizendo. O destino, É? Fala assim. Até Mashiach chegar. Mashiach vai chegar, ninguém vai morrer mais. o destino desse cara é o seguinte. Pode ser que o Mashiach chegasse, a gente não precisava nem jejuar. Isso é verdade. início das 3 Isso é verdade. semanas. É verdade. Nós estamos falando de uma maneira. O destino, esse cara vai ser assim, o destino, esse cara vai ser assassinado. É o destino desse. Então existe o destino. Esse cara vai ser um assassino. É um destino desse. Ou não? Não é assim. É um destino. Agora, quando e como, da maneira tal. Então Deus não aproxima as duas situações. Não, as coisas acontecem, veja, e podem ser. Agora, o que acontece? O que pode ser. Deixa eu contar para vocês. Raríssimos casos, e esses são raríssimos casos mesmo o Talmud conta que às vezes uma ação drástica, maravilhosa, etc., ou do outro lado, pode mudar o destino da pessoa, mas são raros. O resto é o que é. Pessoal, porque senão a gente está perdido. Deixa eu falar muito claro para vocês. Reza altera destino. Não sei se era uma coisa simples. Estamos falando agora de coisas reais. Aconteceu uma desgraça, uma tragédia na comunidade. Pessoas se reuniram e cumpriram mitzvot, e rezaram, etc. A tragédia aconteceu. E aí eu pergunto para você, vem a jovem, vem as pessoas, eu rezei, fizemos tanto, por que Deus não escutou nada? Muda-se o nome, faz um monte de coisa. Muda-se o nome. A gente tenta de tudo tá certo? Quem sabe é isso que vai fazer mudar o destino da pessoa. Mas, tá certo? Você tenta de tudo para poder mudar o destino da pessoa. Mas a grande verdade é, saibam vocês, desculpa até você, de uma maneira delicada, a gente tem que falar, isso é uma opinião
do Rav Yosef Elbo. Rav Yosef Elbo viveu no século XV. Acho que ele, 1444, Rav Yosef Elbo. No mesmo caminho escreveu no ano 1888, no século XIX, Rav Shimshon Raphael Hirsch, um grande homem que estava na Alemanha, que ele tinha um movimento chamado neo-ortodoxo, mas dentro da ortodoxia para poder mostrar para os judeus para não seguirem o caminho que estava regido na época da Alemanha, de pessoas quererem sair da ortodoxia, e esse foi um homem que preservou e lutou. E ele traz a seguinte ideia. Isso é importante a gente saber. Por que é importante saber? Isso são definições fortes, que eu acho que é muito importante agora no momento da gente discutir. Ele diz assim: Deus não muda de ideia. Desculpa, você está escrito um versículo: Ani Havai Eloi Shanice. Eu sou Deus que não mudo. Deus, ele não muda de opinião. Deus é Deus. A opinião dele é clara e objetiva. Deus não muda de opinião. Deus não muda de opinião. Ani Havai Eloi Shanice. Deus que muda de opinião por conta de rezinho, de salmo, ou de dinheirinho, moedinha que eu dei para destacar, que parece suborno, que aí então, você rezou, eu vou te dar, você rezou, eu vou te dar. Esse Deus eu não quero. Você quer um Deus como esse? Fica para você. Se isto é Deus, que é aquele que a gente vai lá e vou fazer, então, ele está esperando minha reza. Se eu não rezar, eu não vou te dar. Esse é o Deus que a gente quer. Isso é uma troca? Eu vou te dar um dinheirinho, vou te dar uma... Então, por favor, Deus, eu não sei, quer dizer, está... é suborno, é isso? Esse é o Deus que quer... Chantagem. Chantagem? Isso é Deus? Não vamos nos enganar. Deus, ele não muda de opinião. A opinião de Deus não muda. Mas Pinchas, que Moisés fez no deserto, alterando as leis. Vamos chegar lá. Então, qual é a ideia deles? Deixa eu falar a ideia desses grandes. Eu acho que isso é muito forte, muito forte que estamos falando agora. Não vamos... Deus não altera. Se a gente chega a palavras como essas, a gente está mexendo uma coisa, está mexendo com a fé e com a confiança do povo judeu de uma maneira geral. Então, por que a gente reza, Ribono Shel Olam? O que é a reza? Isso é muito importante a gente esclarecer isso, conforme a visão desses grandes sábios que estamos mencionando, Rabi Yosef Elbo, Rabi Shimshon Raphael Hirsch. Ele explica o seguinte: o que é a reza? Coisa manicudá, fenomenal, uma coisa assim extraordinária. Ele diz assim: qual é o shoresh, qual a raiz da palavra tefilá? Tefilá vem da palavra palel. Palel em hebraico significa batalha, significa julgar. Quando você tem um conflito e você julga e você avalia e você julga, isso tem a palavra palel. Assim ele traz lá. Quer dizer, julgamento e avaliação. Isso é chamado palel. Quando você tem um julgamento, você tem uma avalia, você tem, isso é chamado palel. Quando você fala lehit palel é rezar em hebraico. É igual do verbo que você fala, como é que você fala lavar é rechitzá, lehitrachetz é banhar-se, lavar a si próprio. Palel é julgar. Lehit palel, julgar a si próprio. Ele diz, ninguém reza. A reza não foi feita para mudar a opinião de Deus. Não. A reza é chamado de avodá. É um serviço que foi instituído no diário. Para quê? Para a gente se autoavaliar e mudar a nós mesmos. Pessoal, muito importante isso. Muito importante. Eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio desses homens. Ele diz que por que rezamos? Rezamos para mudar nós mesmos. Não para mudar Deus. Não pensem que a gente quer mudar Deus. Quem é a gente para poder mudar Deus? Que cara você pode chegar para Deus e falar alguma coisa que você... É igual o cara que está devendo no banco e vai para o gerente e me dá mais dinheiro. Pode me dar mais dinheiro. Paga a dívida. Você é um... Como você tem a cara de vir falar comigo? Me fala. Quem é você para vir falar comigo? Achutz Peniak. Você é louco, cara? Você está me pedindo me dá. Quer me dar? O que você fez para você merecer me dar? Você não é cara de pau, meu? E aí o cara fala, me dá, para. Isso não é reza. Reza é um momento de introspecção.
Reza é o momento que você tem que ver qual é a tua conexão com o divino, o que falta para você. Você tem que sair diferente da reza. Ai, por que você vai ganhar se você vai sair diferente da reza? Sabe por quê? Porque agora você é outro. Presta atenção no que eles falam. Eles falam o seguinte: você é julgado pelo momento que você se encontra. Nós estamos estudando no Shabbat de manhã. Estudou no Shabbat no Mamar de manhã. A gente estudou isso num trecho do Rebbe anterior. Você é julgado pelo que você encontra. Você se encontra agora no momento merecedor de X ou merecedor de Y. Se eu mudo, tá certo? Eu vou para uma outra casa, automaticamente você não é mais este que se encontra aqui. Você é outro. Você é outro, teu julgamento é outro. Então, de repente, te vem vertente diferente. Aonde agora você merece outras coisas por conta de quê? De sua mudança. Antes você estava aqui, agora você está aqui. Ótimo, Deus não mudou de ideia. Para você que estava aqui, era aquilo que você ia ganhar. Desculpa. Ai, por que agora vai vir? Porque você rezou e você melhorou consigo mesmo. Ah, você fez uma coisa boa para você? Então você é outro agora. Você não é mais o mesmo que não fazia. Você agora está fazendo? Ótimo, você está abrindo um canal. E mesmo assim pode ser que ele vai chegar. Não é garantido. Isso eles explicam para Tefilá. Se ele não dava para você dar cá, agora está dando, então mudou. Ele é outro. Então, mas você dá cá. Quem mudou? Ele não dava para você dar cá. Agora Quem mudou? Deus ou você? Você, a pessoa que mudou. Você mudou de um lugar, agora está vindo o quê? Está vindo para você aquilo de acordo com a sua ação. Mas o seu destino não muda. Hã? Mas o seu destino continua o mesmo. Depende. O que até quando? Porque não é sempre que você faz aquilo que você vai ganhar, porque tem coisas que não vai adiantar toda a reza do mundo. Não se engana. No caso da... Não vai adiantar toda a tzedakah do mundo. Não vai adiantar. Está programado e tá, pode rezar até amanhã. E o primeiro Rebbe enterrou 2 filhas, e o segundo Rebbe enterrou 2 filhas, e o terceiro Rebbe enterrou um filho, o quarto Rebbe enterrou um filho, e o sexto Rebbe enterrou uma filha e um genro interblinca. E aí, os Rebbes não sabiam rezar? Dani, baseado no que você falou, se alguém está doente na beira da morte, ou sei lá o quê, aí pessoas vão rezar para mudar o destino deste homem. Então isso não vale nada. Não, Espera aí, por quê? Muito Porque bom, muito bom, pergunta. se você tem que... Se eu vou rezar para alguém, Sim. ele não vai mudar pela minha reza. E quer mudar a decisão do juízo Sim. sobre este Sim, cara. sim. Então isso não adianta rezar para outra pessoa. Vamos chegar. Boa. Isso que eu também não... Vamos chegar lá. É um tema polêmico, é um tema delicado, é um tema forte que a gente está Então, falando se aqui. a comunidade... Eu espero não tirar ninguém do judaísmo, mas não quero tirar ninguém do judaísmo. Não é o meu propósito. Presta atenção. Então dizem nossos sábios o seguinte: do que adianta essas rezas todas que você faz para alguém? Se a reza é uma introspecção, é um trabalho que você tem que fazer consigo mesmo, isso é a reza. Você tem que meditar. O que é tefilá? Tefilá não é brincadeira, pessoal. Não é simplesmente... falamos isso aí, tá bom, mas as pessoas precisam se conscientizar disso. Tefilá é a avó da... Kavaná. Tem que ter kavaná, tem que ter intenção, você sai diferente. Pachuta, você sai diferente. Hã? Sim, ler. Sim, mulher. Então você tem que o quê? Sair diferente. Aí então você muda, então automaticamente se as chances do teu fluxo ser alterado por conta de quem? Por conta do teu trabalho. Eu só vou te responder já essa pergunta, só vou contar uma história que aconteceu com o rei Hiskiau. O rei Hiskiau, a Mela contar essa história para vocês, não sei se eu já contei ou não, peço desculpas, mas eu creio que não. Hiskiau, a Mela, ele era o rei tão especial que além de rei ele tinha o dom de profecia. Ao ponto que Deus queria fazê-lo Mashiach. Imagina, Deus até pensou, quem sabe, Hiskiau, porque para ser da linhagem dos reis de Israel, precisa ser da família do Davi. Ezequiel? Não, Ezequiel é Yeheskel. Yeheskel é Ezequiel, o profeta. Hiskiau Amelech, não sei como é falar em português, Hiskiau, esse era o nome dele. Hiskiau Amelech, ele viveu na época de Ishaiau. Tá certo? Na época de Ishaiau, eles estavam no fim do segundo templo, estamos falando isso. Tá? Oi? Davi, antes de construir o primeiro, Davi. Né? Então estamos falando de Hiskiau, final do segundo templo. Estamos falando de Ishaiau, Navi, logo depois de Ishaiau, Navi. Você não vê a época de Irmiau, Navi. Irmiau já pegou a destruição do segundo templo. Então Ishaiau, ele também já teve a profecia que vai vir a redenção, etc. Então, Hiskiau Amelech, ele era um homem super especial. Mas chegou um dia
que Deus falou para o profeta Ishaial. Falou para o profeta Ishaial, vá e diga para o Hizquiyahu, o rei, que amanhã ele vai morrer. Tá bom? Deus mandou, o profeta vai lá e vai para o Hizquiyahu. E falou o seguinte, meu rei, tenho novas para você. Você quer boa ou ruim? Não tem muito boas notícias para você. Falou, pois não, amanhã você vai morrer. Ele falou, como? Eu também sou profeta, eu vi que eu tenho mais 15 anos. Ela falou, pois é, mas Deus me mandou te dizer, por causa do grave pecado que você fez, você vai morrer amanhã. Ele falou, qual é o grave pecado que eu fiz? Deus me falou, pelo pecado de você não deixar filhos. Você não deixou filhos, o cara precisava deixar filhos, você não deixou filhos, você... Ele era casado? Ele era casado. Meio que a profecia aqui, assim. Então o que acontece? Você não vai... Ele Você não não deixou vai. filhos porque ele não quis? Ele Não, falou, não mas precisa. ele falou, então, estamos chegando lá na história. Ele chegou e falou, escuta, mas por que você está me dizendo que eu vou morrer, etc. Afinal de contas, eu vi por profecia, se ia gerar um filho e ele ia ser tão ruim para o povo judeu, que eu preferi não fazer um filho. Esse filho que eu ia fazer ia ser uma pessoa perversa. Então o profeta falou uma coisa muito profunda para ele. Ele falou, as contabilidades de Deus não cabem a você, amigo. Você tem que fazer o seu. O resto que vai vir, quem vai vir, isso não é teu problema. Deus te ordenou fazer filho, faz. Não fica pensando o que vai gerar. Isso aqui é contabilidade de Deus, você tem que fazer o seu. Então o Hizquiyahu falou para o Ishaial, então você me ajuda? Quem sabe eu casando com a sua filha, eu posso gerar um filho melhorzinho. Imagina, aquela noite, aquele dia, imaginar o papo dos dois. Não vai dar tempo, vai morrer amanhã, não vai dar tempo. Dá tempo, tá bom. Olha, mas eu não sei se vai adiantar. Casaram. Já engravidou aquela noite. Engravidou, lindo, maravilhoso. Suspende, solta o churramo passado. Suspende. Acaba a minha agenda para hoje à noite. Acabou também. Foi lá e casaram, e realmente Hizquiyahu, ele viveu aqueles mais 15 anos que ele tinha que viver, e nasceu o pior rei que tivemos no povo de Israel, e o que mais reinou, chamado Menashe, foi fruto desse relacionamento de Hizquiyahu, o homem que, não só que ele pôs ídolos no caminho do templo sagrado, profanou o templo e colocou o porco no... O cara foi ruim, o cara foi perverso mesmo. Não foi por falta de aviso. 55 anos reinou Menashe, o povo de Israel foi um rei perverso. No final da vida, depois ele casava, bom, enfim, de qualquer maneira foi uma pessoa muito ruim mesmo, esse rei Menashe, etc. A pergunta nessa história que eu faço para vocês, Deus mudou de ideia? Não. Quem mudou de ideia? Quem mudou foi Hizquiyahu. Hizquiyahu, antes de corrigir a falha dele, ia morrer lá. Hizquiyahu corrigiu a falha dele, ótimo, voltou ao plano original. Ele fez a tarefa dele. Em outras palavras, Deus ele não muda a opinião dele. Você muda o teu status para poder mudar alguma coisa, se é que está programado e se é permitido para pessoas... No deserto. Oi? Várias vezes eu vou destruir o povo de Israel. É. E aí? Tá bom, então quer dizer, sai dali que eu vou destruir o povo, não sei o que mais, Isso, etc. Deus estava pegando um advogado de defesa como Moshe Rabbeinu para poder... Ou Pinhas lá. Certo. Então, mas isso são todas são tentações de Deus para Moshe para poder... Mas poder aí na opinião dele, é tentação dele. Não tentação, ele estava querendo Moshe Alguém já para pensou Moshe... por que Deus quis que este rei vai governar 54 anos? Então, Dá um inferno na vida dele. uma coisa importante dizer aqui para vocês nessa ideia. Deixa eu falar uma coisa. Os motivos de Deus nunca queiram saber. Veja, não só que a gente não vai saber. Está escrito no profeta Ishaiah, fala o seguinte: Ki lo machshevotai machshevotechem, lo darkechem derachai neum Hashem. Meus pensamentos não são igual aos seus, os meus caminhos não são igual aos seus, assim diz Deus. Quer saber uma coisa? A gente nem quer saber os porquês e de como que Deus pensa. Lembra daquela história? Permita se eu contar, vou contar de novo, não sei se eu contei para vocês ou não. História linda, e vamos voltar depois à história antes de terminar aqui. Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz, um homem que escreveu 57 livros sobre a tragédia do Holocausto, tinha como tarefa em vida de viajar em todos os lugares para poder manter a chama acesa e para que jamais esquecesse o terror que a humanidade causou através do Holocausto. Faleceu agora, 2 meses atrás. Elie Wiesel escreveu um livro chamado Night, terrível esse livro,
onde ele não acredita mais na humanidade, ao ponto de ter decidido não continuar uma família. Após o Holocausto, ele estava com 17 anos, ele falou que não ia casar, que não ia ter filhos, que ele não acredita na humanidade dele diante de todas as atrocidades que ele assistiu em Auschwitz. O pai dele era de Buchenwald, ele saiu em Auschwitz. Então, o que eu vou contar para vocês é o seguinte. Vou contar a história aqui, como ele acabou casando por conta de uma brachá do Rebbe. O Rebbe falou para ele reconstruir a vida, ele acabou reconstruindo a vida, ele teve um filho chamado Elisha, e que ele deu o nome do pai, e o Rebbe mandou um buquê de flores para ele, ele ficou muito feliz, porque ele entendeu que as flores representa que vai reflorescer, que mesmo um galho que foi tirado da terra pode reflorescer, etc. Uma coisa bonita, etc., que ele teve, mas isso deixa para o lado. Ele nessas missões, acho que já contando essa história, não, mas é lindo. Nessas missões da vida de andar em todos os lugares, sempre tem pessoas que querem saber a razão do Holocausto, como se ele fosse culpado. Ele entrava para dar um discurso lá, falou, por que teve o Holocausto? Calma aí, eu só passei o Holocausto, não fui eu que causei, mas as pessoas querem saber por que foi o Holocausto. Ele está falando sobre o Holocausto, as pessoas querem saber por que tem o Holocausto. Não diferente. Num determinado local, ele estava falando e uma pessoa de mais idade chegou, apontou para ele e falou o seguinte, escuta aqui, por que Deus me fala, por que Deus mandou o Holocausto? Eu queria saber por quê, queria entender, por que Deus permite essas atrocidades, as tragédias, etc. Ele respondeu tão inteligente para aquele judeu, falou o seguinte, olha, eu sei por quê, mas eu não vou te dizer. Eu sei. Eu sei, mas eu não vou te dizer. O homem falou, o que? Você está brincando comigo? A pergunta é na minha vida. Eu estou vivendo, eu estou até hoje, eu estou querendo saber por que faz, e você passou, e você sabe, e você não vai me dar a verdadeira razão do porquê fez o Holocausto? Ele falou, sim. Sabe por que eu não vou te dar razão? Eu não vou te dar o motivo do porquê Deus fez o Holocausto, porque eu não quero criar um novo nazista. Nazista? Você está me chamando de nazista? Herbinaído, eu sou um judeu, eu tive famílias que morreram no Holocausto. Como que você ousa me chamar de nazista? Ele falou o seguinte, calma aí, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu lhe trouxer um motivo do porquê Deus matou 6 milhões, você vai falar, agora eu entendi. Você vai dormir tranquilo? Agora você já entendeu a razão. Podia ter matado mais 10, então agora você entendeu a razão. Então, agora eu entendi. Porque morreram 6 milhões, fácil. Então agora você vai dormir tranquilo? Só um nazista é capaz de dormir tranquilo depois de matar alguém. Eles matavam, voltavam para suas casas do lado dos campos de concentração lá. Mauthausen, você tem uma casa dos oficiais da SS com piscina, com campo de futebol, chama dos judeus saindo do negócio, eles estão brincando lá, etc. Eu falei, não quero criar um nazista. Aliás, a verdade é, a gente não quer saber nunca a razão do Holocausto. Começar não cabe a nós. E para que querer saber a razão de uma tragédia? Isso vai te justificar, então? Vem aí e me explica por que esta jovem morreu com 28 anos. Vai ficar feliz? Você vai conseguir, agora entendi. Se você é capaz de entender uma atrocidade, você perde aquilo que o ser humano tem de mais belo. Sabe o que o ser humano tem de mais belo? Compaixão. Existe uma pessoa mais chata do que aquele que fala, não te falei, tá vendo? Tá? Existe uma pessoa mais que a gente detesta do que aquele que aponta todos os defeitos e fala, eu tinha te falado que isso ia acontecer. Meu, eu te passei uma dor, tá bom, eu não te escutei. Você tem compaixão comigo e vem me ajudar? Mas não vem me apontar, eu te falei, a pior coisa que tem. Deus não deu a razão do sofrimento para a gente não perder aquilo que a gente tem mais de precioso. Muito forte isso. Muito forte isso. Vou voltar a essa frase. Deus não deu a razão do porquê sofremos para que a gente não perca a compaixão com o nosso semelhante. Se entendíamos tudo o que aconteceu, e aliás isso vem de Moisés, que a gente já contou isso na história. Lembra que Moisés não quis virar a face quando estava o arbusto em chamas? A gente falou isso uma vez. Que Moisés queria saber por que você age assim. Deus falou, vem cá, eu vou te mostrar. Moisés não quis ver. Por que Moisés não quis ver? Porque se ele visse a razão do porquê Deus fez sofrer o povo de Israel 210 anos no Egito, ele não ia poder mais ser advogado de defesa. Ele não ia ter compaixão sobre o povo. Pessoal, não é... O que a gente entende?
A gente está aqui para justificar o que Deus faz com um com o outro. Uma coisa a gente tem que ter certeza absoluta. Se Ele permitiu, é porque Ele concedeu. E, aliás, só está na mão dele isso acontecer. Porque o teu livre-arbítrio é limitado nesse aspecto. O teu livre-arbítrio de matar. Você pode dar 30 tiros. Se o cara vai morrer ou não, Deus é que faz, não é você. O final é permissão divina. Você é julgado lá em cima, por quê? Pela tua cabeça, pela tua decisão. Ação. Pela decisão de querer matar, você é chamado uma pessoa que é chamada de uma pessoa que matou, uma pessoa que quer matar, uma pessoa... Assim o judaísmo, assim a Torá vê as coisas. Forte isso. É muito forte. Está entendendo? Isso responde muita coisa. Agora vem a pergunta que... Porque daqui a pouco eu tenho que descer. Vem a pergunta que a gente estava falando antes. Calma aí. Então tá bom, entendi. Deixa eu recapitular. Reza serve para mim melhorar a mim mesmo. Deus, Ele não muda de opinião. Aquilo que vai vir para mim vai de acordo com aquilo que eu faço. Eu regro... Quer dizer, as regras que vêm de cima vêm de acordo com aquilo que eu faço, com aquilo que o meu livre-arbítrio faz. Se eu mudo aqui embaixo, através da reza, uma introspecção, e eu mudo aqui embaixo, automaticamente eu não estou mais nesse rio, eu estou naquele rio e tem chances de eu receber outro canal. Muito bem. O que acontece quando a gente faz mexebeira para alguém? Então ele fala, tem rabinos, por exemplo, o Rabbi Emanuel Shohat, um grande homem que ele faleceu, tio do Rabino Steinitz, um grande rabino no Canadá. Tem um discurso dele, eu tenho esse áudio dele, ele fala o seguinte: fica na sinagoga rezando, ele vai mexer, não vale nada. Ele grita, fica fazendo blá, 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 blá. Por que não vale nada? Ele está querendo dizer o seguinte: não pensa que você larga para Deus e fica, Deus resolve a parada. Não. Quando você faz uma boa ação, você fala uns salmos, você fala uma reza para alguém que está impossibilitado de rezar por ele, você está mandando uma certa energia. A energia existe aqui. E você está pedindo que essa energia seja concentrada e seja em mérito daquela pessoa que está incapacitada, certo? Aquilo pode sim surtir uma influência, sim ou não. E a pergunta é, se não foi perdido? Não foi perdido. E essa é uma história que eu quero contar para vocês. Para contar essa história, a gente conclui com essa história. Nós não falamos sobre se foi perdido ou não. Não vou te falar agora. Não isso que é a questão aqui. Você está fugindo. Não estou fugindo. Você tem que fazer o seu porque você faz o seguinte: essa pessoa está incapacitada de, tá certo? Ela não está impossibilitada de. Ótimo. Por compaixão que eu tenho sobre essa pessoa, ela está sem dificuldade. Vamos fazer então uma energia positiva para poder, quem sabe, mudar o fluxo da vida daquela pessoa. Se vai acontecer, está na mão de Deus. Pode ser que Deus vai pegar essa energia e essa sensibilidade que todos tivemos em prol disso, e vai acontecer um milagre e a pessoa realmente ela vai sair. Raro. Não é convencional, pessoal. Desculpa, não vou mentir para vocês, é raro. Mas pode ser que foi esse propósito, todos vão ver, todos vão se fortalecer, tudo, etc. Pode ser que não, e a vontade de Deus vai sempre ser a única que prevalece. Acabou, não vamos nos enganar. É o que é. Pronto. Agora é o seguinte: tudo que você fez, valeu ou não valeu? Então veja. Então vou te contar essa história. Vou te contar essa história. Essa história é uma história bonita, o Rebbe escreveu nas suas cartas, é uma história interessante. Eu sei que, eu só vou botar um parênteses de novo, nós estamos abordando coisas polêmicas, nós estamos abordando coisas profundas, nós estamos abordando coisas delicadas, entendeu? Que mexe com a fé e a confiança mas é importante que a gente esclarece, pelo menos hoje, eu estou falando hoje, é o meu parecer das coisas. Eu não sei amanhã. A gente cresce na vida, a gente estuda mais, etc. Por enquanto, de acordo com os meus estudos, eu estou falando com os meus estudos, pode ser que a gente vai escutar coisas diferentes embaixo hoje às 8 horas. De acordo com os meus estudos, é essa a conclusão que eu chego por enquanto lá. Por enquanto. Amanhã estou te contando aquilo que está dentro de mim de acordo com os meus estudos. Trazendo nome e livros e palestras, etc. dos grandes rabinos que eu sigo, que falaram sobre esse assunto, que para mim faz todo o sentido da vida. Obviamente tem que ser muito sincero e claro aqui e objetivo para vocês. Que tem opiniões diferentes, tem, mas para mim isso faz todo o sentido da vida. A história conta o seguinte: um doutor tinha um paciente, esse paciente decidiu fazer um Siyum Sefer Torah, terminar uma Torá para os familiares, etc. A casa do paciente não era tão grande assim. E ele decidiu pedir a casa do doutor, para uma casa do doutor, era bonita, grande,
para poder fazer lá o final do término da Torá naquela casa. O final quer dizer festa? Festa que eles terminam de escrever a Torá. Tem cerimônia. Aí tem uma cerimônia, chamam os familiares para escrever uma letra, terminam, fazem uma alegria, fazem um lechaim, uma alegria grande, terminar uma Torá, uma grande mitzvah. E assim o doutor concedeu, eram todos os familiares daquele paciente, vieram, fizeram a maior festa, estavam fazendo a maior festa do término de Torá lá. Tinha uma jovem que estava nessa festa, que era da família. Aconteceu que o que? Ela teve uma aneurisma, como chama? E bateu, acho que morreu lá, morreu na festa. Pode imaginar, festa de cima, você Torá. De repente tem uma menina. É? História real. História real, carta que o doutor escreveu por ela. Eu estou te lendo a carta do doutor que ele escreveu por ela. Doutor desesperado, depois do ocorrido, decidiu escrever uma carta por ela. Porque numa festa de família, uma jovem tem que deixar a vida numa obra que é chamada Torá Viva. Estamos terminando o livro da Torá Viva. Por que uma jovem tem que deixar a vida? E 2, porque é na minha casa, pô. Estão vendo? Porque é na minha casa. Então o Rebbe respondeu, o doutor falou o seguinte, e aqui eu vou entrar em parênteses com algumas outras ideias também, mas o Rebbe respondeu o seguinte, tem diversas maneiras de como uma pessoa deixar esse andar. A pessoa ela pode deixar esse andar andando na rua, pode ser acidente, Deus os livre, pode ser assassinato, pode ser de qualquer outra maneira. A pessoa pode dormir e não acordar, certo? Mas, sem dúvida alguma, a maneira que a pessoa ela deixa esse andar cria um impacto, tem um impacto e tem um porquê. Imagina esta jovem que estava com todos os seus familiares numa festa, onde lá estavam terminando um livro de Torá, e estavam todos alegres e felizes, todos imbuídos em mitzvot, naquele instante, aquela alma ela parte e vai para o Criador. Sabe o que está acompanhando ela naquele momento? Quer dizer, cada um está olhando o seu lado. Para mim, na festa, ela morreu. Ela falou, não, em que ocasião ela morreu? Com todos juntos? Quem é aquele que tem a felicidade de falecer com todos, de deixar esse mundo com todo mundo unido lá, etc. Quantas vezes a gente deixa e de repente a gente, até pessoas que são encontradas sozinhas depois de dias que foram mortas, Deus os livre. Quer dizer, por que você não olha de uma outra maneira do que pode acontecer? Depois o Rebbe respondeu para ele, a gente tem que olhar às vezes dessa maneira. Olha só, quer dizer, estavam todo mundo unido, estavam em festa, estavam todo mundo lá, e é um lugar, ambiente sagrado, naquele âmbito, essa alma decidiu regressar para o Criador, porque você não olha dessa maneira. E depois você pergunta por que na tua casa, doutor? Porque esse é o papel do doutor. O doutor está para curar, e caso contrário, o doutor está para consolar. Faz parte do doutor de trazer o consolo. Fizemos, aconteceu, etc. As palavras, Deus dá. O doutor o dom de trazer a cura ou de criar as palavras certas para poder trazer o consolo. Só assim o Rebbe respondeu para ele. De qualquer maneira, o que eu concluo é o seguinte. Tem pessoas que fizeram um grande impacto durante a vida, mas deixaram esse andar sem impacto nenhum. Tem pessoas que não tiveram uma vida boa, mas o impacto no fim da vida delas foi grande. E tem pessoas que tiveram impacto durante a vida e quando deixaram a vida. Um exemplo, Moisés viveu 120 anos. Grande líder, teve impacto na vida inteira. E quando morreu sozinho no Monte de Nevô, meu amigo nem sabe onde está. Qual o impacto da morte de Moisés para o povo de Israel? Onde, tá bom, perdemos um líder, mas aí, quando, como, aonde, não sei o que, cadê? Cadê o alarde? Deus chamou, ele foi. Tá certo? Agora você pega, por exemplo, uma pessoa como aquele Shliach Holzberg de Mumbai. Ele foi um Shliach, a vida inteira teve impacto diante de Deus. Quando ele morreu assassinado por aqueles terroristas, as pessoas do mundo inteiro se sensibilizaram e começaram a pedir orações, etc. Olha o impacto que ele gerou no mundo. Pega essa jovem que a gente está dando agora, honrando ela, acabou o shiva dela. Viveu como shluchá aqui no Brasil, simples assim, Shliach do Rebbe, etc. Teve um problema de saúde, sensibilizou centenas de pessoas. Ao partir dela, ela sensibilizou e trouxe pessoas e cada um melhorou da sua maneira ou não.
ela deixou um legado, não só durante a vida, como a partir dela também foi no impacto gigantesco. E onde estão essas rezas, etc., acompanhando ela direto para o paraíso? A gente não pode dizer, não existe reza perdida. Não existe um capítulo de Salmos jogado à toa. Tudo é energia que existe, que pode ser canalizada. Esta é a minha versão. Essa é a missão dela, né? Essa foi a missão dela. Foi a missão dela. Devemos questionar porque sim, como seres humanos que não entendemos o caminho de Deus, sim. Não tentamos sequer, e nem vale a pena tentar entender o porquê, para não perder a compaixão com essa família que está em dor. Essa é a minha análise das coisas que acontecem, baseada nos meus estudos, é assim que eu carrego as histórias e tragédias de sofrimento. E o Cádiz você pensa do mesmo jeito, assim? O que quer dizer? O Cádiz. O que tem o Cádiz? Que essa alma vai se levar ou não, independe do Cádiz ou não. Tudo que você faz aqui embaixo, eu entendo assim. Já que ela não pode mais fazer, ela não está mais na ação, nós vamos fazer aqui tudo, vai ser em prol dela, e eu acredito que essa energia vai causar uma elevação dela, sim, sem dúvida. Se Deus quiser. Apenas se Deus quiser. Acho que tudo isso eleva a gente. Isso que é. Eu vejo isso como a gente se eleva. Para superar Essa é a a ideia. dor, para melhorar, para tudo. A gente se eleva. Essa E é a quando ideia. a gente se eleva, a gente eleva Essa é a tudo ao ideia. redor. Então, essa é a ideia. Então, aí ela também é levada. Quer dizer, veja, a causa, essa é uma coisa A Pedro, bem essa colocada. moça criou uma aura de solidariedade, uma coisa impressionante. Yeah. Boa noite. Boa noite. Temos boas notícias.